O que é a nobre verdade da origem do sofrimento? É o desejo que renova a existência e é acompanhado pela cobiça e prazer, cobiçando isto e aquilo, ou seja, desejo pelos prazeres sensoriais, desejo por ser, desejo por não ser. Mas onde nasce e floresce este desejo? Onde quer que exista algo adorável e gratificante, aí ele nasce e floresce. Existe esta nobre verdade da origem do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Esta nobre verdade deve ser penetrada abandonando a origem do sofrimento. Esta nobre verdade foi penetrada tendo abandonado a origem do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. A segunda nobre verdade é composta por 3 fases. Existe a origem do sofrimento, que é o apego ao desejo. O desejo deve ser abandonado. O desejo foi abandonado. A segunda nobre verdade diz-nos que existe uma origem para o sofrimento e que essa origem se encontra nos 3 tipos de desejo: desejo de prazeres sensoriais, kamatanya, desejo de ser, bhavatanya, e o desejo de não ser, vibhavatanya. Esta é a declaração da segunda nobre verdade, a tese apariyati. Isto é, o que tu contemplas, a origem do sofrimento, encontra-se no apego ao desejo. Desejo ou tanya, em Pali, é algo importante a ser compreendido. O que é o desejo? Kamatanya. É muito fácil de perceber. Este tipo de desejo é querer prazeres sensoriais através do corpo ou dos outros sentidos, e procurar sempre coisas que excitem e agradem os sentidos. Podes realmente contemplar como é quando tens desejo de prazer. Por exemplo, quando estás a comer, se tens fome e a comida é deliciosa, podes manter-te consciente de querer comer mais uma garfada. Percebe essa sensação quando estás a saborear algo agradável e repara como queres mais? Não acredites nisto só por acreditar. Experimenta por ti próprio. Não penses que sabes isto só porque sempre foi assim. Faz a experiência quando comeres outra vez. Saboreia algo delicioso e observe o que se passa a seguir. O surgir do desejo de querer mais. Isso é kamatanya. Nós também contemplamos a sensação de querer ser algo. Se existir ignorância, então, quando não estamos a procurar algo delicioso para comer ou alguma boa música para ouvir, podemos encontrar-nos presos num mundo de ambição e conquista. O desejo de vir a ser. Somos apanhados nesse movimento, nessa luta, para nos tornarmos felizes. Procuramos formas de enriquecer ou tentamos tornar a nossa vida em algo importante, ao empenharmos-nos para pôr o mundo em ordem. Assim, apercebe-te desta sensação de querer ser algo mais do que aquilo que és neste momento. Escuta o Bhavatanya na sua vida. Eu quero praticar meditação para poder ser livre da minha dor. Eu quero tornar-me iluminado. Eu quero ser um monge ou uma monja. Eu quero tornar-me iluminado como pessoa leiga. Eu quero ter uma mulher e filhos e uma boa profissão. Eu quero gozar o mundo dos sentidos, sem ter que abdicar de nada e tornar-me num arante. Ser nobre. Quando nos tornamos desiludidos com a tentativa de querer ser algo, então surge o desejo de vermos-nos livres de certas coisas. Aí contemplamos Vibhavatanya, o desejo de nos libertarmos. Eu quero ver-me livre do meu sofrimento. Eu quero ver-me livre da minha raiva. Eu tenho esta irritação e quero ver-me livre dela. Eu quero libertar-me da minha inveja, medo e ansiedades.
Nota isto como uma reflexão acerca do desejo de não ser Vibhavatanya? Na realidade, estamos a contemplar aquilo que dentro de nós se quer ver livre das coisas. Não estamos a tentar ver-nos livres do Vibhavatanya. Não estamos a tomar a posição de estar contra o desejo de nos querermos ver livres das coisas. Nem estamos a encorajar esse desejo. Em vez disso, estamos a refletir. É desta forma. É assim que nos sentimos quando nos queremos ver livres de algo. Eu tenho de conquistar a minha ira. Eu tenho de matar o diabo e ver-me livre do meu egoísmo. Aí eu serei. Podemos observar através desta corrente de pensamentos que querer ser e querer vermos-nos livres estão bastante associados. Mas convém ter em mente que estas três categorias do Kamatanya, Bhavatanya e Vibhavatanya são apenas convenientes métodos para contemplarmos o desejo. Elas não são formas de desejo totalmente diferentes, mas sim diferentes aspectos do mesmo. A segunda revelação da segunda nobre verdade é: o desejo deve ser abandonado. É assim que o abandonar surge na nossa prática. Tu tens a revelação de que o desejo deve ser abandonado, mas essa revelação não é um desejo de te quereres ver livre de nada. Se não fores suficientemente sensato e não estiveres a refletir, tens a tendência a seguir o eu quero ver-me livre de. Eu quero libertar-me de todos os meus desejos, mas isto é somente outro desejo. No entanto, podes refletir acerca dele. Podes observar o desejo de te quereres ver livre, o desejo de querer ser ou o desejo de prazeres sensoriais. Compreendendo esses três tipos de desejo, podes deixá-los ir. A segunda nobre verdade não te pede que penses: eu tenho muitos desejos sensoriais, ou eu sou mesmo ambicioso, eu sou todo Bhavatanya mais. Eu sou um verdadeiro nihilista, eu só quero desaparecer, eu sou um verdadeiro fanático do Vibhavatanya. A segunda nobre verdade não é nada disso. Não se trata de forma alguma de identificação com os desejos, mas sim do reconhecimento desses desejos. Eu costumava perder bastante tempo a observar quanto da minha prática era desejo de ser algo. Por exemplo, quanto das boas intenções da minha prática de meditação como monge eram para que gostassem de mim, quanto do meu relacionamento com os outros monges ou monjas ou com as pessoas leigas tinha a ver com o desejo de ser apreciado e respeitado. Isto é, Bhavatanya, desejo de ter elogios e sucesso. Como monge, tens este Bhavatanya, o querer que as pessoas percebam tudo e que apreciem o Dhamma. Até estes sutis, quase nobres desejos são Bhavatanya. Depois temos Vibhavatanya, na vida espiritual, que pode parecer muito virtuoso. Eu quero ver-me livre, aniquilar e exterminar estas contaminações da mente. Atentamente, eu ouvia-me a pensar: eu quero ver-me livre dos desejos. Eu quero ver-me livre da raiva. Eu nunca mais quero ter medo ou inveja. Eu quero ser corajoso. Eu quero ter alegria e felicidade no meu coração. Esta prática do Dhamma não é para nos odiarmos por termos tais pensamentos, mas observar claramente que estes são condicionados pela mente. Eles são impermanentes. O desejo não é aquilo que somos, mas a forma como tendemos a reagir devido à nossa ignorância, quando ainda não compreendemos estas quatro nobres verdades nos seus três aspectos. Nós tendemos sempre a reagir desta maneira, e estas são reações normais devido à ignorância. Mas não necessitamos de continuar a sofrer. Não somos somente vítimas desesperadas do desejo.
podemos deixar o desejo ser da forma que é, e assim começarmos a libertarmos-nos dele. O desejo só nos ilude e tem poder sobre nós enquanto o agarramos, acreditamos e a ele reagimos. Normalmente comparamos sofrimento com sentimento, mas sentimento não é sofrimento, é o apego ao desejo que é sofrimento. O desejo não causa sofrimento, a causa do sofrimento é o apego ao desejo. Esta declaração serve para reflexão e contemplação em termos da tua própria experiência. Tens mesmo que investigar e conhecer verdadeiramente o desejo. Tens de saber o que é e o que não é natural e necessário para sobreviver. Podemos tornarmos-nos muito idealistas e pensar que até a necessidade de alimento é um tipo de desejo que não deveríamos ter. Podemos tornar-nos bastante ridículos por causa disso. Mas o Buda não era um idealista nem um moralista. Ele não tentou condenar fosse o que fosse. Ele tentou despertarmos-nos para a verdade, para que pudéssemos ver as coisas claramente. Quando essa claridade e visão correta estiverem presentes, deixa de haver sofrimento. Podes continuar a sentir fome, podes continuar a precisar de alimentos sem que isto tenha de se tornar um desejo. Os alimentos são uma necessidade natural do corpo. O corpo não é o eu, ele necessita de alimentos ou então torna-se fraco e morre. Essa é a natureza do corpo. Não há nada de errado com isso. Se nos tornarmos todos moralistas e acreditamos que somos o nosso corpo, que essa fome é o nosso problema e que nem devemos comer, isso não revela sabedoria, é simplesmente idiotice. Quando realmente vires a origem do sofrimento, compreenderás que o problema é o apego ao desejo e não o desejo em si. Apagar-te significa seres iludido por ele. Pensas que realmente sou eu e é meu. Estes desejos são quem eu sou e, de certo, algo está errado comigo por os sentir. Ou, eu não gosto de ser como sou. Tenho de me tornar em algo diferente. Ou então, eu tenho de me livrar disto antes de me poder tornar aquilo que quero ser. Tudo isto é desejo. Escuta atentamente. Tudo isto sem comentários o que é bom ou o que é mal, mas meramente reconhecendo-o pelo que é. Se contemplarmos e escutarmos os desejos, deixamos de estar apegados a eles. Estamos somente a deixá-los ser como são. Então, chegamos à concretização de que a origem do sofrimento, do desejo, pode ser posto de lado e abandonado. Como é que deixas tudo isso? Isto significa que as deixas tal como são. Não significa que as aniquilas ou as deitas fora. É como que pô-las de lado e deixá-las ficar. Através da prática do desapego, apercebemos-nos que existe a origem do sofrimento, que é o apego ao desejo, e compreendemos que devemos largar esses 3 tipos de desejo. Então, apercebemos-nos que deixamos estes desejos e que deixou de haver qualquer apego a eles. Quando te encontrares apegado, lembra-te que desapego não é ver-te livre ou deitar fora. Se eu estiver agarrado a este relógio e me disseres deixa-o, isto não significa deitá-lo fora. Eu posso pensar que tenho de o deitar fora porque estou apegado a ele. Mas isso seria somente o desejo de me ver livre dele. Nós temos tendência a pensar que ver-nos livres de um objeto é uma forma de nos vermos livres do apego. Mas se eu conseguir contemplar o desejo a este relógio, eu compreendo que não existe qualquer razão para me ver livre dele. É um bom relógio. Isto é sempre certo e nem sequer é muito pesado. O relógio não é o problema. O problema é apegar-me a ele. Então, o que é que eu faço? Largo
ponho de parte, coloco cuidadosamente de lado, sem qualquer tipo de aversão, depois posso voltar a pegar-lhe, ver que horas são e pô-lo de parte quando não for necessário. Podes aplicar esta sabedoria do desapego em relação ao abandono do desejo pelos prazeres sensoriais. Talvez queiras ter muitos divertimentos. Como é que porias de parte esse desejo sem qualquer aversão, simplesmente reconhecendo o desejo, sem fazer juízos de valor? Tu podes contemplar o quereres ver-te livre dele, porque te sentes culpado em ter um desejo tão parvo, mas ponho simplesmente de lado. Então, quando vires como ele realmente é, reconhecendo que é somente um desejo, deixas de estar apegado a ele. Assim, o caminho é trabalhares sempre com os momentos da vida diária. Quando te sentires deprimido ou negativo, o momento em que te recusas a entregar a essa sensação é uma experiência iluminada. Quando vês que não precisas de te afundar no mar da depressão e do desespero, que podes parar tudo, aprendendo a não pensar 2 vezes nestas coisas. Tens de aprender isto pela tua própria prática e experiência, para que possas saber por ti mesmo como te libertares da origem do sofrimento. Será que podes libertar-te do desejo por simplesmente quereres desapegar-te dele? O que é que está realmente a ser abandonado neste momento? Tens de contemplar a experiência do abandonar e investigar, e examinar de verdade, até que a realização venha. Continua até que o verdadeiro sabor chegue. Ah, o desapego! Sim, agora compreendo. O desejo foi abandonado. Isto não significa que vais abandonar o desejo para sempre, mas nesse breve momento, realmente abandonaste-o e o fizeste-o com plena atenção consciente. Então surge a realização. É a isto que chamamos sabedoria plena. Em Pali, chamamo-lo de Jnanadasana, ou compreensão profunda. Eu tive a minha primeira revelação, no que respeita ao abandono, no meu primeiro ano de meditação. Eu compreendi intelectualmente que temos de abandonar tudo e depois pensei, como é que se abandona? Parecia impossível abandonar fosse o que fosse. Continuei a contemplar. Como é que se abandona? Depois dizia, abandonas abandonando. Bem, então abandona. Depois dizia, mas será que já abandonei? E como é que podes abandonar? Bem, simplesmente abandonando. E assim continuei tornando-me cada vez mais frustrado. Mas eventualmente, tornou-se óbvio o que estava a acontecer. Se tentares analisar como abandonar em pormenor, tornas tudo muito mais complicado. Já não se trata de algo que pudesse ser expresso por palavras, mas algo que simplesmente fazias. E assim, por um momento, eu abandonei tudo, assim simplesmente. Agora, com problemas pessoais e obsessões para abandoná-los, é o mesmo. Não se trata de analisar exaustivamente e tornar o problema ainda maior, mas de praticar esse estado de deixar as coisas em paz, de largá-las. De início, pões de parte, mas depois tornas a pegar porque o hábito do apego é muito forte. Mas pelo menos ficas com a ideia. Mesmo após ter tido essa revelação acerca do abandono, eu era capaz de abandonar por uns momentos, mas depois voltava a apegar-me com o pensamento. Não consigo fazê-lo. Tenho tantos maus hábitos, mas não confies nesse tipo de constante crítica depreciativa dentro de ti. É algo não digno de confiança. É simplesmente uma questão de praticar o desapego. Quanto mais vezes observares como fazê-lo, mais facilmente conseguirás suster esse estado de desapego. É importante saber quando te desapegaste do desejo, quando deixas de fazer juízos de valor ou deixas de tentar livrar-te deles, quando reconheces
que esta é a forma como as coisas são, quando estás verdadeiramente calmo e em paz. Percebes que não existe apego para com nada. Deixas de estar aprisionado, tentando ter algo ou libertares-te de algo. Bem, estar é simplesmente conhecer as coisas como elas realmente são, sem sentir a necessidade de fazer sobre elas qualquer juízo de valor. Estamos constantemente a dizer: isso não devia ser assim, eu não devia de ser como sou, e tu não devias de ser assim, e tu não devias de fazer isso, e por aí fora. Tenho a certeza que poderia dizer-te o que deverias ser, e tu conseguirias dizer-me o que eu deveria ser. Nós deveríamos ser gentis, carinhosos, generosos, com bom coração, trabalhadores, diligentes, corajosos e compassivos. Eu não tenho sequer que te conhecer para te dizer isto, mas para realmente te conhecer, eu teria de me abrir contigo, em vez de começar a partir de um idealismo acerca de que uma mulher ou um homem devem ser, ou que um budista deve ser, ou que um cristão deve ser. O nosso sofrimento provém do apego que temos para com os nossos ideais e as complexidades que criamos acerca da forma como as coisas são. Nós nunca somos o que deveríamos ser de acordo com os nossos ideais mais altos. A vida, os outros, o país em que estamos, o mundo em que vivemos, as coisas nunca parecem ser aquilo que deveriam ser. Nós tornamo-nos muito críticos de tudo e de nós mesmos. Eu sei que deveria ser mais paciente, mas eu não consigo ser paciente. Ouve bem todos estes deveria e não deveria. Os desejos de querer o que é agradável, querer ser ou querer ver-se livre daquilo que é feio ou do que é doloroso. É como que ouvir alguém a falar do outro lado da cerca dizendo: eu quero isto e eu não gosto daquilo. Deveria de ser assim e não assado. Tens mesmo de disponibilizar tempo para ouvir a mente contestadora? Trá-la para o consciente. Eu costumava fazer muito isto quando me sentia insatisfeito ou crítico. Fechava os olhos e começava a pensar: eu não gosto disso e eu não quero aquilo. Aquela pessoa não devia de ser assim, e o mundo não deveria de ser assado. Eu continuava a ouvir este tipo de demônio crítico que falava, criticava-me a mim, a ti e ao mundo. E então eu pensava: eu quero felicidade e conforto. Eu quero sentir-me seguro. Eu quero ser amado. Eu pensava nestas coisas deliberadamente e ouvia-as para assim poder conhecê-las, simplesmente como condições que nascem na mente. Assim sendo, trá-las à tona na tua mente. Desperta todas as esperanças, desejos e críticas. Trá-los ao consciente e assim conhecerás o desejo e poderás pô-lo de lado. Quanto mais contemplamos e investigamos o apego, quanto mais revelações surgem. O desejo deve ser abandonado. Então, através da própria prática e compreensão do que realmente significa abandonar, obtemos a terceira revelação da segunda nobre verdade. O desejo foi abandonado. Nós realmente conhecemos o desapego. Não é um desapego teórico, mas uma revelação direta. Tu sabes que o desapego foi concretizado. Isto é tudo que a prática é.